Há dores que não têm som. Algumas mães choram sem lágrimas, amam sem retorno e embalam braços vazios em noites silenciosas. O mundo não enxerga essas mulheres, mas elas existem. São mães de filhos que nunca vieram ou que partiram cedo demais. É nesse vazio que os bebês reborn entram, não como substitutos, mas como símbolos de algo que ficou suspenso no tempo. Não é sobre fingir, é sobre lembrar. Não é loucura, é luto. A dor da ausência é tão intensa que o coração cria formas de continuar. E às vezes, essa forma tem o peso e o cheiro de um boneco. Os bebês reborn não são brinquedos. Não para quem os abraça como forma de cura. Cada traço hiperrealista, cada detalhe, desde os fios de cabelo implantados até o cheiro suave de talco, foi feito para tocar algo profundo. Para muitos, eles representam uma chance de reviver um momento que foi roubado ou que nunca aconteceu. Para outros, é uma forma de terapia silenciosa, porque quando a alma sangra, o toque de algo que lembra a vida pode ser o primeiro ponto de reconexão com o mundo. Na psicologia, esse fenômeno é compreendido sob o conceito de objeto transicional. Segundo o psicanalista Donald Winnicott, esses objetos são representações simbólicas que ajudam a pessoa a lidar com perdas, solidão ou medos. Os bebês reborn são, muitas vezes, esse objeto, uma ponte entre o que a pessoa sente por dentro e o que precisa externar. Eles não são o fim do sofrimento, mas um instrumento de contato com a dor e, em alguns casos, com a cura. A mente encontra caminhos próprios para sobreviver, e o apego, mesmo que simbólico, é parte desse processo. Vivemos em uma sociedade que tem pressa em superar. A tristeza precisa ter prazo, o luto precisa ser escondido e a dor deve ser silenciada para não incomodar. Quando uma mulher encontra conforto em um bebê reborn, muitas vezes ela é julgada, ridicularizada, taxada de instável, mas ninguém vê o que ela passou. Ninguém ouve o grito contido que ecoa em noites solitárias. Por trás de cada boneco existe uma história. E por trás de cada história, uma ferida que o tempo não curou, mas que o afeto simbólico tenta cicatrizar. Um estudo publicado na Journal of Clinical Nursing demonstrou que o uso de bonecos realistas ajudou pacientes com demência a reduzir a agitação e ansiedade. Apesar das críticas, os resultados apontam que o toque, o cuidado simbólico e o vínculo afetivo com o objeto geram respostas emocionais reais. Ou seja, o cérebro não precisa de uma criança viva para ativar o instinto de afeto. Ele responde à presença simbólica do que representa amor. E é isso que os bebês reborn despertam. Amor represado, cuidado sem fim, afeto ainda vivo. Existem lembranças que não desbotam. O primeiro teste de gravidez positivo. A primeira roupinha comprada com carinho. O ultrassom pendurado na porta da geladeira. Mesmo quando o bebê não vem, esses momentos continuam vivos como fotografias internas que o tempo não apaga. O bebê reborn, muitas vezes, funciona como uma âncora para essas memórias. Uma maneira de não deixar que aquele amor desapareça completamente. Não é loucura manter viva uma lembrança bonita. Loucura seria fingir que ela nunca existiu. Nem toda maternidade é visível. Há mães que ninguém reconhece, que não foram ao hospital, que não receberam visitas ou flores. Mães que perderam seus filhos em silêncio ou que nunca puderam gerar um. Para essas mulheres, o bebê reborn se torna um espaço onde esse amor pode finalmente existir, mesmo que em forma simbólica. Porque o amor materno não depende de gestação. Ele nasce antes, vive além. E mesmo quando o mundo se recusa a enxergar, essas mulheres sentem, cuidam e amam com a mesma intensidade. Para algumas pessoas, o bebê reborn representa mais do que um símbolo de maternidade. É um abrigo emocional, um antídoto contra a solidão crônica. Em tempos de ansiedade, depressão e isolamento, ter algo que se possa cuidar, tocar e proteger pode ser uma âncora para a mente. Em vez de fugir da dor, essas pessoas criam uma relação simbólica com o afeto que tanto desejam dar. O boneco vira um receptáculo de tudo o que há de mais humano. Carinho, proteção, vulnerabilidade. E isso por si só já é poderoso. Os artistas que criam bebês reborn não produzem bonecos.
Eles moldam histórias, dores e afetos em forma de arte. Cada reborn é feito com horas de trabalho manual, pintura minuciosa, paciência e entrega. Há algo profundamente simbólico nisso. Mãos humanas criando algo que trará conforto a outras mãos. É como se a dor passasse de uma pessoa para outra, sendo suavizada no caminho. Existe beleza nisso. E para quem recebe esse boneco, ele não é só uma peça realista. Ele é uma criação que acolhe, entende e silencia a dor. Sim, existe uma linha tênue entre cura e fuga, e ela precisa ser respeitada. O reborn não deve ser uma prisão emocional, nem uma substituição eterna da realidade. Ele é um recurso, e como todo recurso terapêutico, deve ser usado com consciência. Quando a dor não é enfrentada, mas evitada, há risco de afundar ainda mais. Por isso, o acompanhamento psicológico é importante, porque o objetivo não é viver eternamente no mundo simbólico, mas usá-lo como ponte para retornar ao real com mais força e sentido. O mundo nem sempre está preparado para acolher o diferente. Quando uma mulher encontra conforto em um bebê reborn, as críticas vêm com força. Chamam de loucura, infantilidade, carência, riem, apontam, diminuem. Mas raramente perguntam: você está bem? Ou como posso te ajudar? O julgamento externo, em muitos casos, fere mais do que a dor inicial. Ele reforça a solidão, o medo de ser vulnerável. A verdade é que ninguém tem o direito de desrespeitar o luto ou o amor de alguém só porque não o entende. Algumas mulheres buscam os bebês reborn não por causa de um filho que perderam, mas por causa da criança que elas mesmas não puderam ser. Crescer em lares frios, sem carinho, sem abraços, sem bonecas, sem colo, deixa marcas invisíveis. E às vezes, o reborn é uma forma de viver a infância que foi negada. Cuidar de um bebê se torna, paradoxalmente, uma maneira de cuidar de si mesma. É como se aquela criança interior, ferida e esquecida, finalmente encontrasse um espaço seguro para existir. Não é apenas sobre olhar para o bebê reborn, é sobre tocar, sentir o peso, o calor suave, o som do tecido se movendo como se houvesse vida. Para quem está em sofrimento emocional, o corpo precisa reencontrar sinais de afeto. E o toque é um dos mais potentes. Quando alguém abraça um reborn, o que está buscando não é fantasia, é aconchego. É o alívio fisiológico que o toque proporciona. Oxitocina, serotonina, hormônios liberados em gestos simples, mas profundos. Porque às vezes, tudo o que a alma precisa é de um gesto que diga: você não está sozinha. A cura não tem relógio. Cada alma tem seu próprio tempo. Às vezes o mundo exige pressa, mas o coração está parado em uma lembrança. E tudo bem. Quem encontra nos reborn um caminho de alívio emocional não está atrasado nem parado. Está vivendo sua jornada como pode. Enquanto muitos fogem da dor com distrações vazias, essas pessoas, mesmo que simbolicamente, estão tentando olhar para dentro. O boneco é apenas um símbolo. A verdadeira transformação acontece por dentro, lenta, silenciosa, mas profunda. Por trás de cada bebê reborn, existe uma história que não foi dita. Uma perda, um trauma, um sonho não realizado, uma ausência prolongada. São narrativas sutis, muitas vezes jamais compartilhadas, mas que gritam dentro do peito de quem viveu. O reborn não é só um objeto. É uma cápsula emocional onde se guarda tudo isso. E mesmo sem palavras ele comunica. Ele consola, ele escuta. É por isso que, para quem vê de fora, pode parecer estranho. Mas para quem vive por dentro, é sagrado. Existe uma beleza silenciosa em amar algo que o mundo não entende. As pessoas que cuidam de bebês reborn não estão tentando convencer ninguém. Elas não estão pedindo aprovação. Elas apenas amam, de um jeito puro, discreto e muitas vezes dolorido. E talvez isso seja o que mais incomoda os outros. O fato de que existe um tipo de amor que não precisa ser validado para existir. Porque o vínculo não é lógico, é emocional. Não precisa de razão, precisa de respeito. Afinal, todo amor é legítimo quando nasce do cuidado, da entrega e do desejo sincero de conexão. Segundo a psicóloga e pesquisadora Sherry Turkle,
Objetos podem funcionar como o que ela chama de objetos transicionais, elementos que mediam emoções complexas e ajudam no desenvolvimento da identidade emocional. Os bebês reborn entram exatamente nesse ponto. Eles se tornam ferramentas simbólicas que permitem a expressão do afeto, do luto e da reconstrução interior. Estudos também mostram que o toque e a interação, mesmo com representações inanimadas, podem ajudar na regulação emocional. O cérebro humano responde ao simbolismo com a mesma intensidade que responde ao real. Ou seja, o conforto que um reborn traz não é imaginário, é psicologicamente real. No fim das contas, os bebês reborn não são sobre plástico, tinta ou realismo. Eles são sobre ausência, sobre esperança, sobre tentativa. São sobre aquilo que falta e que de alguma forma precisa ser representado no mundo físico para que possa ser cuidado. Cada reborn carrega uma história invisível, um pedaço da alma de quem o possui. E se há algo que precisamos entender como sociedade, é que toda dor precisa de um espaço para existir. E todo amor merece um lugar para respirar. Não se trata de brincar de boneca. Se trata de reconstruir, em silêncio, aquilo que o mundo quebrou. E talvez, depois de tudo isso, a gente consiga olhar diferente. Porque o que hoje você chama de estranho pode ser, para alguém, a única forma de continuar em pé. Os bebês reborn não são só bonecos. São pontes. São pequenos milagres silenciosos entre a dor e a cura. Eles acolhem, quando ninguém mais acolhe. E nos ensinam que nem sempre é preciso entender para respeitar. Às vezes, o melhor que podemos fazer é apenas não julgar. Apenas deixar que o amor se manifeste do jeito que conseguir. Porque no fim, não é sobre o que você vê, é sobre o que o outro sente. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, curta, comente e compartilhe. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam se sentir compreendidas. E se você conhece alguém que carrega uma dor silenciosa, envie este vídeo. Pode ser exatamente o abraço que ela está precisando. Aqui no canal Versão da Mente, a gente fala sobre o que poucos têm coragem de sentir em voz alta. Obrigada por estar aqui. Nos vemos no próximo episódio.